muito tempo mesmo. E ele não está nem... Não, ele está parado mesmo. Parou. Então, não é só Josué, não, irmão, que ora e o tempo para. Nós aqui também provamos isso ali. Ó. Hebreus 11:32. Diz assim a palavra do Senhor. E que mais direi? Certamente me faltará tempo. Não, é muita gente que ele poderia listar aqui. Muita gente que ele poderia colocar como um exemplo, um modelo de fé. Ele disse, me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. E aí, irmãos, ele vai descrever algumas situações aí de fé, mas não nomina mais outras pessoas, encerrando em Samuel. Mas você percebe que tem mais gente que ele poderia listar, mas não tem tempo para isso, e a gente também não. Então hoje a gente vai falar de Samuel. Samuel, alguém que foi alistado aqui pelo autor aos Hebreus como homem de fé. E a gente tem falado nas quintas-feiras de modelos de fé, de homens que Deus, mulheres que Deus levantou. Você vai dizer assim, mas pastor, são poucas as mulheres que têm, mas se você for continuar aqui, verso 35, você vai dizer que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, ou seja, muitos homens e muitas mulheres de fé foram levantados ao longo da história para nos servir de inspiração, de modelo, para hoje a gente basear a nossa vida, o que é ter fé. Muitas vezes a gente resume uma vida de fé em uma ação. Por exemplo, ter fé é alguém que ora e o morto ressuscita. Amém? Amém. Mas é só isso? Não é só isso. Você leu comigo aí, viu conosco ao longo dessas quintas-feiras, homens que ofertaram e, portanto, pela oferta que fizeram, como foi o caso do Caim, do Abel, e ele então foi colocado como alguém que agradou a Deus pela oferta que ele fez. Não somente o que, mas como. A motivação então que faz com que a oferta desse homem fosse encarada como algo de fé. E assim por diante, irmãos, a fé é como um prisma que emana dele vários raios de luz, com várias cores. Assim é a fé, e ela pode ser demonstrada de diversas maneiras. Então, hoje nós chegamos à fé de Samuel. E que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nos inspire. O último personagem aqui citado nominalmente, como já falei. E nos versos restantes a gente vai ver ações de Deus, mas não se tem mais nomes citados. Irmãos, e aqui é interessante porque esse homem de fato merece um destaque. Samuel, ele foi alguém que acumulou funções muito importantes em Israel, como por exemplo, ele foi juiz, o último juiz. Você percebe que o período de juízes foi um período longo, vários homens foram levantados, e mulheres também, como no caso de Débora, foram levantados para julgarem Israel num momento muito caótico da nação, de muita perversão, de muito afastamento de Deus, de muita idolatria. Então Deus levantava para suprir uma necessidade, para libertar o povo, ouvindo aquele clamor, que muitas vezes era feito através de homens ali em Israel. Então, irmãos, ele foi o último juiz, ele também foi sacerdote, ele foi consagrado, como você lembra, e desde muito cedo, desde criança, após desmamar, Samuel já foi dedicado ao Senhor, junto ao sacerdote Eli, que também ali o instrui, e então ele ministra, ele oficia como sacerdote e também como profeta. Você vai ver que Deus levanta o Samuel em 3 ofícios distintos: juiz, sacerdote e profeta.
Então esse homem se tornou alguém muito honrado e a gente precisa aprender algo com ele nessa noite. A gente quer destacar 4 aspectos da vida de Samuel que merecem consideração e que nos servem como inspiração para ter uma vida de fé. Primeiro aspecto na vida de Samuel é que ele foi um homem totalmente consagrado a Deus. Diga comigo, Samuel foi alguém totalmente consagrado a Deus. Tudo começa com um voto. E eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, leva o seu nome. 2 livros, na verdade, que levam o seu nome. Samuel 1:11 e vamos ler Samuel 2:11 também. Samuel 1:11, o texto vai nos mostrar que ela fez um voto. Ela quem? A Ana. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Agora você vai comigo para 2:11. Então Elcana voltou para a sua casa em Ramá, mas o menino, que menino? Samuel, ele ficou servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli. Irmãos, tudo começa, você vai lembrar, por um voto da mãe. A Ana, uma mulher estéril, uma mulher inconformada com a situação que ela vivia, sendo afrontada por Penina, a sua rival, casada também com Elcana. Ela se vê no ápice do desespero e ela então vai orar ao Senhor. Nada consolava, nada servia de bálsamo a essa mulher aflita. Ela vai ao templo do Senhor e a Bíblia diz que com amargura de alma ela ora, ela chora, mas som nenhum se ouve, melhor dizendo, da sua boca, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estivesse embriagada, que ela estivesse bêbada. Mas então ela declara de fato o que ela está vivendo, e ela recebe uma palavra profética, porque ao ouvir a aflição daquela mulher, de que ela estava amargurada de alma e de que ela buscava a Deus por um filho, o sacerdote então libera uma palavra sobre ela: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A Bíblia diz que naquele primeiro momento Ana levanta-se e o seu semblante já não era mais triste. Ela já está mais encorajada. Irmãos, a oração, ela traz um encorajamento para quem a usa. Ela traz um renovo. Irmãos, a gente não precisa ficar carregando pesos desnecessários, se temos um recurso poderoso diante de nós, que é a oração. Aquela mulher, primeiramente, já recebe de imediato forças, um ânimo renovado, e ela vai para a sua casa, e a Bíblia diz que ela teve relações com seu esposo, e ela engravidou. Deus ouviu a oração daquela mulher aflita. Então, irmãos, o texto diz que além da oração que ela fez um voto. E ela diz: Senhor, esse menino, se o Senhor me der um filho homem, eu o dedicarei, ou em outras palavras, eu o consagrarei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalhas. E nós sabemos que essa era a lei do nazireado. O Sansão era um nazireu, o João Batista era um nazireu, outros faziam votos de nazireu temporário, como Paulo um dia já fez, mas esse daqui era permanente. Esse daqui seria dedicado ao Senhor todos os dias da sua vida. Você já imaginou o que é ter um sonho, o que é orar por aquele sonho, o que é ansiar por aquilo, e quando o sonho vem, a pessoa entrega?
Ela queria tanto um filho e a partir daquele momento ela sabe que não o teria, apesar de ter. Apesar de receber de Deus poder para engravidar, mas ela não fica mais com seu filho. Ela pede apenas a compreensão do seu marido, que é um exemplo de marido fantástico, que ele chega a dizer para a mulher dele: "Ô Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos." O cara precisa estar muito seguro de si, né? E ela não retruca, então era sinal de que de fato ele era um camarada excepcional. E ela pede a compreensão dele: "Eu não vou a Siló", porque todos os anos eles iam sacrificar o Senhor em Siló, mas ela disse assim: "Deixa eu desmamar a criança, e aí eu subirei, e da vez que eu for subir, eu já levarei Samuel." É a fé de Samuel, tá, Dani? "Da vez que eu subir, eu já o levarei de vez, e lá ele já ficará por toda a sua vida." Meu irmão, essa mulher também precisaria estar aqui, porque Ana também foi um exemplo de uma mulher de fé. Então ela consagra o Samuel ao Senhor, e é interessante, irmãos, porque de certa maneira o Samuel aceita isso. Apesar de não ter sido um voto dele, apesar de ter sido colocado nessa condição, ele, com o passar do tempo, eu imagino, poderia se revoltar com aquilo, poderia dizer assim: "Não, eu não quero viver esse voto, eu não quero ser alguém que vai viver por conta do sacerdócio. Eu quero seguir a minha vida como qualquer um outro pode seguir. Eu não tinha nada a ver com o voto que minha mãe fez." Ele poderia se cercar de argumentos, mas ele aceita. E ele começa então a servir desde muito cedo, apesar de, assim como Isaac poderia ter fugido do propósito do sacrifício de Abraão e não foge, assim também Samuel não foge, e ele então resolve consagrar-se totalmente ao Senhor. Coloca para nós 1 Samuel capítulo 12, versículo 2, e a gente vai ver essa decisão perene, essa decisão convicta de Samuel de dizer assim: "Minha mãe me consagrou e consagrado eu serei todos os dias da minha vida." Olha só o que diz: "Já velho, e agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês." Olha o que Samuel diz, já passado muitos anos ao povo de Israel, depois de julgar por mais de 40 anos aquela nação. Perdão, ele diz assim: "Eu já sou velho e tenho cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês, e tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje." Veja, irmãos, quantos anos esse homem vive para Deus, vive a consagração, vive o chamado de ser alguém dedicado ao Senhor. Esse homem de fato fez valer a pena a sua consagração. Irmãos, e o que seria nesse contexto a consagração? Seria uma vida voltada para Deus. Consagrar é tornar-se sagrado, é dedicar-se ao sagrado, nesse caso, ao Senhor. Então, irmãos, o que eu entendo desse primeiro aspecto é que também Deus hoje procura homens e mulheres consagrados a Ele. Se a fé de Samuel mereceu destaque na galeria de homens de fé, é porque a consagração dele tem que nos inspirar. Deus ainda procura homens e mulheres que queiram viver para a glória dele, que queiram se dedicar a Ele. Pastor, agora eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser alguém que vai viver. Não, não é isso. Eu quero que você perceba que essa consagração que Deus pede de nós, de nos dedicarmos totalmente para Ele, de vivermos para a sua glória, é esse entendimento de que, como Paulo ele fala aos Coríntios, lá no capítulo 10, o verso de número 31, ele vai dizer: "Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa,
O que é fazer qualquer outra coisa? É fazer qualquer outra coisa. Tudo. Passar uma roupa, cozinhar, trabalhar, estudar, se relacionar, tudo. Faça tudo para a glória de Deus. Você é consagrado ao Senhor. Você é dedicado ao Senhor. Você agora tem um dono, você é propriedade de alguém. O nazireu agora era alguém que dizia: eu não sou mais de mim mesmo. Irmãos, isso não é incoerente para a nossa realidade de cristãos. Porque Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora tenho alguém a quem eu me dedicarei. Em tudo que eu fizer, vai ser para a glória do nome dele. Isso é ser consagrado, isso é entender a consagração, dedicar totalmente a nossa vida ao Senhor. E é interessante, irmãos, porque essa dedicação de Samuel começou com as coisas pequenas. Antes de ser posto como juiz, antes de ser posto como sacerdote, antes de ser reconhecido como profeta, ele começa como porteiro. Olha comigo o texto de Samuel, capítulo 3, versículo 15. A Jaque é muito rápida. E ela vai colocar para a gente. Samuel ficou deitado. Veja, eu estou voltando aqui em textos, tá, irmãos? Aqui ele ainda está como uma criança. Samuel, ele é chamado por Deus durante esse tempo, essa noite aí, e ele não entende ainda que Deus estava chamando. O sacerdote Eli o orienta, dizendo: se você ouvir de novo, você vai dizer para o Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel tem aquela experiência, aquela primeira experiência com Deus, mas é interessante porque eu quero frisar isso. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Ele começa como o quê, gente? Como porteiro. Talvez nada de título. O que é que você é? Sou o porteiro de Israel. Não, não tem nada disso. É algo que não trazia nenhum destaque para ele. Mas o que eu quero mostrar, irmãos, é que muitas vezes nós esperamos e imaginamos que a nossa dedicação virá quando a responsabilidade aumentar. A responsabilidade começa nas pequenas coisas. Qual é a sua função, Samuel? Você vai oferecer holocausto, como Eli? Não. Você vai oferecer ofertas de libação? Não, também não. O que é que você faz? Eu só abro e fecho as portas da casa do Senhor. Que privilégio. Irmãos, se formos fiéis no pouco, o próprio Senhor nos colocará no muito. Eu não digo somente aqui em questão de cargo ou títulos, nada disso, irmãos, mas quando a gente lê a parábola dos talentos, aqueles que foram fiéis, eles seriam colocados como autoridade sobre 10 cidades. A gente fala muito pouco de galardão, porque a gente não tem um entendimento muito sólido do que seria um galardão para quem já vai para o céu. Porque para a maioria de nós, só o fato de irmos para o céu já é um galardão. Por que é que eu vou querer mais? Eu já vou estar no céu. O que é que eu posso esperar mais do que o céu? O que é que eu posso esperar mais do que a glória de Deus? O que é que eu posso esperar mais do que ver o meu Senhor Jesus Cristo face a face, estar com Ele para sempre e ser livre da condenação do inferno e viver a vida eterna sem mais dor, sem mais luto, sem mais enfermidade, sem mais choro, sem mais doença, sem mais nada, essa nhaca do pecado totalmente banida da minha vida? O que é que eu posso esperar mais? A Bíblia diz que a gente pode. Tem galardão esperando por nós. Que galardão? Eu não sei, irmão. Mas se diz a Bíblia que tem, é porque tem. Então, irmãos, nós muitas vezes esperamos que uma responsabilidade grande venha sobre nós para podermos exercer a nossa dedicação. Quando eu chegar e Deus me confiar 10 talentos, às vezes Deus vai confiar um. Às vezes é só abrir a porta, Samuel. É só abrir e fechar a porta. Você faz isso bem, faço isso com dedicação.
Irmãos, Deus então honra. Deus então, Deus não é irresponsável. Diga comigo, Deus não é irresponsável. Irmãos, Ele não vai dar nada a alguém se quando aquele alguém recebe um pouco e ele não é fiel, ela não é fiel, como que Deus vai dar? Não faríamos isso. Nós não faríamos isso. Imagine Deus. E então, irmãos, esse homem se mostra dedicado nas pequenas coisas. Irmão, por isso que esse homem está aqui. Por isso que esse homem, ele tem tanto a nos ensinar. Então, primeira coisa que mostra a fé de Samuel é a consagração dele a Deus. Ele vive para Deus. Diga comigo, eu quero viver para Deus. Diga, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. O segundo aspecto da vida de Samuel é o fato dele ter trazido um novo tempo para a nação. Samuel é usado por Deus para trazer, para despertar um novo tempo para Israel. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1. Vamos acompanhar o raciocínio. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, leia comigo, a palavra do Senhor era o quê? Muito rara, difícil de ser ouvida. E as visões não eram frequentes. Isso remonta, irmãos, a um tempo obscuro na nação, que começou pela liderança espiritual. Você lembra que os sacerdotes estavam corrompidos. Os filhos de Eli eram depravados. Os filhos de Eli eram corruptos, gananciosos, imorais. E isso se refletia na nação. Irmãos, não tem como Deus mover-se se Ele vê uma nação envolta no pecado. Se Ele vê o povo dele envolto no pecado. As visões não eram frequentes, a palavra do Senhor era raríssima. Esse era o contexto de Israel, quando então ali começa a surgir um despertar no coração de uma criança, que vai servindo a Deus, vai vivendo experiências com Deus, vai tendo entendimento de Deus, e ele vai crescendo, capítulo 3, agora o verso 19 até o 21, e vai crescendo nesse entendimento de que Deus falou comigo. Eu estava deitado, Deus se revelou a mim, esse Deus é vivo. E por que as pessoas não estão percebendo isso? E por que isso não é frequente? E por que a palavra é rara? Irmãos, eu creio que esse senso de inconformidade começou a surgir no coração de Samuel. Coloca para nós, ô Jaque, capítulo 3, verso 19. Samuel, leia comigo, crescia e o Senhor estava com ele. E não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Já tem palavra aqui? Gente? No versículo 1 não tinha muita palavra. A palavra do Senhor era rara. Samuel, pode passar. Aí. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Verso 21. O Senhor continuou a aparecer em Siló. O Senhor continuou o quê? Aparecer em Siló. Porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da sua... Na palavra não era rara, as visões não eram não frequentes. Mas Samuel é levantado para trazer um tempo novo. Que tempo novo era esse, irmãos? O que estava faltando na vida do povo, senão a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, a manifestação da palavra de Deus. Irmãos, era um tempo obscuro, um tempo frio, um tempo seco, um tempo árido sobre a nação, mas Samuel é levantado para trazer um novo tempo sobre Israel. E eu pergunto, aonde estava o problema? Certamente, meus irmãos, não era em Deus. Deus estava disposto a se revelar.
Deus estava disposto a se manifestar, mas não tinha gente comprometida para que essa revelação viesse à tona naquela época. Mas então Deus levanta este jovem, esta criança jovem, e depois um homem que levava Deus a sério, que tinha um compromisso de fidelidade, de consagração com Deus, e então Deus o levanta, e a partir de Samuel, a nação começa a receber um frescor da glória e da presença de Deus. Todo mundo começa a perceber, tem palavra do Senhor. Tem palavra do Senhor agora. E esse jovem chamado Samuel é alguém que Deus tem confirmado como profeta, que tem levado, carregado a palavra na sua vida e no seu coração. Eu quero declarar, irmãos, que Deus quer levantar cada um de nós para trazer um tempo novo aonde nós estivermos. Se a gente olha para dentro da nossa casa e a gente vê a realidade de Samuel 3:1, a gente precisa orar e dizer: Deus, me levanta, porque eu tenho certeza que esse tempo de sequidão, de obscuridade não vai permanecer. Usa a minha vida. Irmãos, que nos lugares por onde a gente passar, a gente possa carregar a presença de Deus. Que por onde a gente for, a gente possa semear a palavra do Senhor. Em corações áridos, em corações secos, a gente possa ministrar que o Senhor vive, que o Senhor continua se revelando, que o Senhor continua falando, porque a gente está tendo essa experiência com Deus, amém, irmãos? Então nós precisamos orar, dizer: Deus, a partir da minha vida, traz um frescor, traz um tempo novo, quer sobre a minha casa, quer sobre a minha igreja, quer sobre aonde eu estudo, aonde eu trabalho, a minha cidade, o meu estado, o meu país, e por que não dizer o mundo, para a glória do nosso Deus. Um tempo novo. Terceiro aspecto é que Samuel vive poderosas vitórias através da oração. E eu quero que você leia comigo 1 Samuel capítulo 7, versículo 7. Irmão, Samuel era, acima de tudo, um homem de oração. Era um intercessor. Era alguém que conhecia o caminho da vitória. 1 Samuel capítulo 7, verso 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: o que é que eles disseram? Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. E eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja, irmãos, eles se voltaram para Samuel porque sabiam que Samuel era um intercessor. Eles entendiam que Samuel, ele conquistava vitórias quando ele orava. Quando ele buscava, irmãos, eu quero dizer que ser uma pessoa de fé é ser uma pessoa de oração. Uma pessoa que não ora, que não usa esse recurso, não conhecerá o caminho da vitória. Ele vai viver no natural, ele vai viver no seu entendimento, mas se nós, irmãos, de fato atentarmos para isso, a vida de oração, ela faz o que ninguém pode fazer. Ele sabia reconhecer Deus em tudo, e ele buscava Deus. Coloca para mim já, que 1 Samuel 12, 23, já velho,
já entregando o seu posto ao rei, que agora era levantado, ele diz à nação: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ele entendia que deixar de orar era pecado. Se eu deixar de cumprir o meu papel sacerdotal, se eu deixar de cumprir o meu papel de intercessor, de orar pela nação, de orar por Israel, Samuel disse: eu estarei pecando. Irmãos, quantos homens estão pecando quando deixam de orar pelas suas famílias? Quantos cristãos estão pecando quando deixam de orar pela nação, pela igreja? Irmãos, isso não é uma escolha nossa, é um dever nosso. Jesus falou sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Gosto da expressão que ele usa: dever. Oração não é escolha, oração é um dever. E ele sabe e reconhece que se ele deixasse de orar, ele estaria pecando. Eu gosto da história de George Miller, e é uma inspiração de oração. George Miller, um pecador, bebum, gostava de jogo, da promiscuidade. Deus o resgata, e ele então, transformado pelo Evangelho, começa a ter um foco sobre os órfãos. E a história de George Miller fala que ele abriu várias dezenas de orfanatos, que ele acolheu mais de 10.000 crianças, abriu escolas e fez uma obra poderosa, um missionário, evangelista, pregador. E o interessante do George Miller é que ele catalogava, ele anotava cada oração, mas não somente a oração que ele fazia, cada oração com a resposta. E a biografia de George Miller mostra que ele teve mais de 50.000 orações respondidas. Já imaginou um homem? Tem um livro dele na internet, você pode consultar, comprar, vai ser uma inspiração. 50.000 orações respondidas. Uau! Você anotar tudo isso. Toda vez que o orfanato dele passar por uma crise, a história diz que ele não pedia a ninguém. Meu recurso virá de quem me mandou abrir essa obra. E George Miller ia para o joelho, e ele clamava, e de repente chegava ao orfanato a provisão que ele precisava. 50.000 orações respondidas, irmãos, é um encorajamento para nós, de dizer: Deus, o Senhor, é Deus vivo. Coloca para mim Tiago capítulo 4, versículo 2. Isso. Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm. Não, vamos ler isso, gente. Nada tem, vírgula, porque... Não, vamos ler de novo. Nada tem porque não pede. Já imaginou isso? Deus falando com a gente agora? Mas eu queria também. E Deus está dizendo: você não tem porque você não. Eu sei que a continuação vai dizer para a gente saber o que a gente está pedindo. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas, irmãos, esse texto tem um poder tremendo nele. Nada tem porque não pedem. George Miller entendeu isso e ele começou a pedir. E Deus, assim como respondeu George Miller, respondeu Samuel, e ele responde a cada um de nós. E só não responde se a gente não pedir. Amém? Enquanto Ana só chorava, Ana não teve nada. No dia que ela resolveu orar e pedir, Deus ouviu a oração de Ana. Então eu quero te encorajar, nos encorajar a orarmos mais. Amém? Ora por mais. Ora por mais avivamento, ora por mais. Irmãos, eu estou orando: Deus, eu quero uma vida aceitando Jesus por semana. A minha fé ainda está pouca. Uma vida por semana.
Deus pode responder? Irmão, já imaginou se eu orar por uma vida por semana e você orar por mais uma vida por semana? Já são 2 vidas por semana. Se cada um de nós orássemos por mais vidas, quantas pessoas nós teríamos? Irmãos, não é para a nossa igreja, não. É para a vida eterna. É para a glória, é para Deus. Se elas vão congregar aqui, não me interessa. Eu quero orar para que Deus salve pessoas, meus irmãos. Eu quero orar para que vidas sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vamos orar mais pela nossa casa. Vamos orar mais e reclamar menos. Vamos orar mais, irmãos. Camila tem um testemunho, mas vou te dar em outra oportunidade, né, Cacá? Está lá nos pedidos de oração dela dos 12 dias, dos 6 dias. Desses dias que a gente faz no início e no meio do ano. E ela tem buscado a Deus e Deus atendeu a oração da Cacá. Glória a Deus. Amém, Cacá? Vai dar o testemunho em breve, em nome de Jesus. Então, olhe para quem está do seu lado, ore mais. E para a gente terminar. Uai, voltou a funcionar? Que isso? Ah, não é milagre não, né? Você colocou uma pilha, né? Tá certo. Obrigado, Gil. Quem? Jefferson? Obrigado, Jefferson. Agora, 10 para 9. Eu digo, gente, eu nem orei. Então, para terminar, o último aspecto, Samuel era um homem que vivia em integridade. 1 Samuel capítulo 12, nós já lemos uma parte dele, verso 2 e 3. Então, um homem dedicado ao Senhor, um homem que trouxe um tempo de frescor espiritual, um renovo espiritual sobre a nação, um homem dedicado à oração, e para encerrar, um homem de integridade. Olha o que o texto diz, 1 Samuel capítulo 12, versículo 2 e 3. E agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Pronto, agora começa. Testemunhem, está diante de uma nação, gente. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem e eu restituirei. Irmãos, ninguém tinha nada para falar do Samuel. Ninguém tinha nada para dizer assim, ô Samuel, mas então, rapaz, não, nada. Um homem com um caráter irretocável. Era perfeito? Não. Até a criação dos filhos dele não foi lá essas coisas. Mas eu quero dizer que em termos de integridade, não tem ninguém perfeito, irmãos, mas a busca por uma vida íntegra era uma marca na vida de Samuel como um homem de fé, que está em Hebreus 11, para nos servir de inspiração. Se a vida de oração dele, se a vida de consagração dele, se a vida que expressou um renovo e um tempo novo para Israel, me servem de inspiração, a integridade desse homem precisa me servir de inspiração também. E ele chama Israel, uma nação toda, para testemunhar. Podem falar se eu tomei algo de vocês, se eu fui injusto com vocês, se eu aceitei suborno de alguém. Podem me acusar, eu estou aqui diante do Senhor e diante do rei. Irmãos, ninguém. Aliás, o povo falou, vamos ver o que é que o povo falou. Então responderam. O que é que o povo respondeu? Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Uau! Irmãos, nós necessitamos mais do que nunca, o reino, a igreja de Jesus, mais do que nunca necessita de homens e mulheres comprometidos com a integridade. Hoje pipoca-se escândalos aqui e ali. Que Deus nos livre.
que Deus nos guarde e aumentar esses números. Que a nossa vida seja tal qual a de Samuel. Me mostrem, me falem, e eu vou restituir a vocês. Deus quer levantar homens assim, irmãos, mulheres assim, que podem deitar a cabeça no travesseiro, que podem levantar a cabeça sem medo de acusações, e expõe ali, pode denunciar, gente, eu estou aqui. Não temos nada, Samuel, para dizer de você. Irmãos, isso é ser um homem de fé. Não é só fazer e acontecer. Não é só ser usado com poder de sinais, milagres e prodígios e ter uma vida, um rastro de tortuosidade deixado para trás. Mas uma vida que demonstra a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Não estou lembrando qual carta, mas quando Paulo encerra uma de suas cartas falando sobre os servos, ele diz assim: não sejam respondões. Tenta achar para mim, pastor. Não sejam respondões, não defraudem ninguém, não roubem o patrão de vocês, para que vocês possam embelezar a doutrina de Deus. Eu gosto dessa passagem, irmãos, porque ele mostra que o testemunho embeleza a doutrina. Essa Jaque é demais da conta. Oh, glória! Já achou? Vamos lá. Tito 2,9. Quanto aos servos que sejam... Ô, Jaque, aquela pedrona para você ficar andando assim, ó, até torta. Quanto aos servos que sejam em tudo, vamos ler junto? Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, nem deem... Veja, o testemunho dos servos, de não serem respondões, de não roubar, de não responder, embelezavam a doutrina. Você sabe que essa palavra, ela vem da mesma origem de cosmético, que eram usados para dar beleza às mulheres. Maquiagem é aquela coisa que para tornar a pessoa mais bonita. Ele está dizendo que o testemunho do homem e da mulher de Deus, no caso aqui dos servos, não era uma pregação, mas embelezariam a pregação. Não adianta só falar. Se a minha vida não embelezar o Evangelho, eu posso pregar 300 vezes, a pessoa vai dizer assim: não me atrai, não me seduz, não acho graça na sua pregação, não acho graça na sua doutrina. Mas o testemunho aliado à pregação traz beleza ao Evangelho. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: nossa, eu preciso viver o que essa pessoa vive. O que essa pessoa vive é bonito, a vida dela é bonita. Nosso testemunho embeleza ou traz, manifesta, olha, vou ter que ler, manifestem a beleza da doutrina de Deus. Isso não é Deus quem faz, somos nós. Em outras palavras, Deus está dizendo: você pode tornar o meu evangelho, a minha doutrina, mais bonita, ou pode torná-la horrorosa. E ninguém tem vontade de crer, nem de aceitar o que você está falando. Por causa de quê? Do testemunho, da integridade. Então, irmãos, eu encerro que nós precisamos ser inspirados por homens como Samuel. De que maneira, pastor? Vamos dedicar nossa vida a Deus. Samuel poderia ter renunciado o voto, porque não foi ele que fez. Não vou me consagrar, eu não vou ficar morando dentro desse santuário. Eu não vou ficar como porteiro aqui, eu quero ir para minha casa, quero jogar bola, eu quero soltar papagaio, eu não quero ficar nesse templo matando bicho, eu não quero ficar aqui orando por ninguém, não, muita responsabilidade. Hoje as pessoas correm, irmãos, de qualquer tipo de responsabilidade no reino. Samuel, ele estava disposto. É o que eu tenho que fazer? Abrir porta, fechar a porta. Estou aqui. E Deus foi
agregando e colocando Samuel em outros níveis. Será um juiz, será um sacerdote e será um profeta. Um homem que trouxe um frescor. Irmão, nosso tempo exige gente que traga um frescor de Deus. Que a palavra do Senhor não seja escassa, nem as visões raras. Porque Deus ainda fala e fala ao seu povo. O que falta é gente para dizer: Deus, a partir de mim. Que nós, como Samuel, dediquemos nossa vida à oração. Como Miller, como tantos outros, sabendo que Deus, Ele ouve, nada tem, porque não pede. Que nós possamos também viver essa vida que embeleza o Evangelho de Jesus. Que a nossa integridade, que o nosso testemunho de vida traga mais beleza para aquilo que a gente prega, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Cadê os meus queridos, amados, lindos, cheirosos, bonitos diáconos e diaconisas? Vem cá rapidinho. Pastora, por favor, pastora, unge a mão dos diáconos, diaconisas. Nós vamos fazer essa última oração. Depois, antes da gente ir embora, você vai vir aqui à frente, escolha qualquer um desses irmãos. Eles só vão fazer uma oração por você. Se você tiver um propósito específico, se você quiser falar, eles vão orar por isso. Mas se não, eles vão só te abençoar, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Oh Deus, que inspiração esse homem nos traz nessa noite. Deus, um homem como Samuel deve nos despertar, o seu exemplo, a sua vida, deve nos despertar para reconhecer que o Senhor quer fazer algo novo, não apenas, ó Deus, não apenas em nós, mas em pessoas que estão à nossa volta. Desde Dan até Berseba, ele foi reconhecido como profeta. As pessoas viam o Senhor na vida dele, viam compromisso na vida dele, viam devoção na vida dele, viam integridade na vida dele. Deus, e isso era um homem de fé. Então nós oramos nessa noite: Jesus, ache em nós pessoas assim como Samuel. Ache em nós, Senhor, homens e mulheres que vão, Deus, embelezar essa doutrina, esse evangelho. Deus, em nome de Jesus, faça-nos essas pessoas de fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebamos nessa noite uma porção de fé sobre nós. Oh, aleluia! Uma porção de fé, porque a fé é um dom de Deus. O Senhor derrama fé sobre nós. O Senhor nos dá essa semente de fé para que ela cresça. Pode começar pequenininha, mas a caminhada com o Senhor fará ela crescer e se expandir. Para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado, Senhor, por essa inspiração, por essa palavra, meu Deus, deste homem que levou o Senhor a sério. Obrigado também, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, também pela vida de cada um dos meus irmãos. Que assim como chegamos, voltemos em paz e segurança. O Senhor nos leve e nos livre do mal, em nome de Jesus Cristo. E que como Ele manifestou aquela palavra sobre a Ana, eu quero também liberar esta palavra sobre os meus irmãos nessa noite. Que cada um de nós voltemos em paz. E o Deus de Israel conceda a nós a petição que lhe fizemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo repouse sobre todos nós, seu povo, hoje e para sempre. Amém. Escolha qualquer um desses irmãos, eles vão orar por você e logo após você pode ir em paz e em segurança. Em nome de